Os milagres de Santo Antônio. Uma jornada de fé e poder divino. Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa, é uma das figuras mais veneradas e amadas da Igreja Católica. Nascido em Lisboa, Portugal, em 1195, sua vida foi marcada por uma profunda devoção a Deus, uma sabedoria extraordinária e uma capacidade notável de realizar milagres que até hoje ecoam através dos séculos. Sua fama de santidade e poder de intercessão se espalhou rapidamente, e ele se tornou conhecido como o Santo dos Milagres, o martelo dos hereges e o padroeiro dos pobres e oprimidos. Neste texto, embarcaremos em uma jornada de 25 minutos para explorar alguns dos milagres mais notáveis de Santo Antônio. Cada milagre é uma janela para a sua profunda fé e para o poder de Deus, que atuava através dele. Vamos mergulhar nas histórias que revelam a sua compaixão, a sua sabedoria e a sua inabalável confiança na providência divina. 1. Os pássaros e a plantação. Quando jovem, Fernando, nome de batismo de Santo Antônio, acompanhava seu pai, Martinho de Bulhões, a uma fazenda nos arredores de Lisboa. A plantação de trigo estava sendo constantemente atacada por bandos de pássaros. Martinho encarregou o filho de espantá-los. No entanto, Fernando, desejando orar em uma capelinha próxima, convidou os pássaros a entrarem em uma sala da fazenda. Obedientes, os pássaros entraram, e Fernando fechou as janelas e portas, indo tranquilamente para sua oração. Ao retornar, seu pai o encontrou absorto na prece. Fernando então levou o pai até a sala, que estava repleta de pássaros. Com um sinal, ele os libertou, e os pássaros voaram de volta para o céu. Este milagre demonstra o domínio de Santo Antônio sobre a natureza desde tenra idade, um sinal de sua futura santidade. 2. O jumento se curva diante da Eucaristia. Durante uma pregação sobre a Eucaristia, um homem cético desafiou Santo Antônio, afirmando que só acreditaria na presença real de Cristo na hóstia consagrada se seu jumento se ajoelhasse diante do Santíssimo Sacramento. Santo Antônio aceitou o desafio. O jumento foi deixado 3 dias sem comer. No dia e local combinados, Antônio apresentou-se com a custódia, e o herege com seu jumento faminto, ápice da fome. O animal ignorou a apetitosa pastagem oferecida por seu dono e ajoelhou-se diante do Santíssimo Sacramento, provando a fé de Santo Antônio e a verdade da Eucaristia. 3. Livro roubado. Certa vez, um noviço fugiu do mosteiro levando consigo um valioso livro de comentários sobre o livro dos Salmos, que pertencia a Santo Antônio. O santo, aflito com a perda do livro e a deserção do noviço, rezou fervorosamente pelo retorno de ambos. Em pouco tempo, o jovem noviço arrependido voltou ao mosteiro, trazendo consigo o manuscrito roubado. Este milagre é um testemunho da intercessão de Santo Antônio pelas coisas perdidas e pela conversão dos corações. 4. Sermão aos peixes. Em Rímini, uma cidade dominada por hereges que se recusavam a ouvir suas pregações, Santo Antônio, desanimado com a falta de atenção dos homens, dirigiu-se à beira-mar. Ali, em altos brados, clamou aos peixes que o ouvissem, já que os homens não o faziam. Milagrosamente, incontáveis peixes de todas as espécies se agruparam na superfície da água, erguendo suas cabeças para ouvi-lo. Esse sermão inusitado atraiu a atenção dos hereges, que, testemunhando o prodígio, se converteram. Este milagre ressalta a eloquência e o poder da palavra de Santo Antônio, capaz de mover até mesmo a natureza. 5. O prato envenenado. Alguns hereges, com a intenção de matar Santo Antônio, convidaram-no para um debate e ofereceram-lhe um prato envenenado. Deus revelou a cilada ao santo, que com calma repreendeu os traidores. Os hereges, cínicos, desafiaram-no a comer, citando a passagem bíblica de que os discípulos de Cristo não sofreriam mal ao tomar veneno. Santo Antônio, fazendo o sinal da cruz sobre o prato, comeu sem sofrer qualquer dano, deixando os hereges confusos e assombrados com o poder divino que o protegia. 6. O milagre da bilocação. Em um domingo de Páscoa, enquanto pregava na catedral, Santo Antônio lembrou-se de que deveria entoar o Aleluia na missa em seu convento franciscano. Sem poder abandonar o púlpito, ele fez uma breve pausa e milagrosamente foi visto simultaneamente no coro de seu convento, entoando o cântico. Este prodígio de bilocação foi testemunhado por muitos, espalhando ainda mais a fama de sua santidade e o poder de Deus que operava através dele. 7. Controle sobre o tempo. Em Limoges, Santo Antônio se preparava para pregar em praça pública, pois a igreja paroquial era pequena para a multidão que o aguardava. Uma forte tempestade se anunciava, com relâmpagos e trovões, fazendo com que o povo se preparasse para buscar abrigo. No entanto, Santo Antônio pediu silêncio e, em nome de Deus, garantiu que não choveria naquele local. Os fiéis, tranquilizados, ouviram o sermão até o fim. Ao se retirarem, notaram com admiração que, embora o local da pregação estivesse completamente seco,
Toda a redondeza estava alagada pela chuva intensa. Este milagre demonstra o poder de Santo Antônio sobre os elementos da natureza. 8. Santo Antônio cura um louco. Durante um sermão de Santo Antônio, um homem louco irrompeu, perturbando os ouvintes com sua voz alterada e gestos desordenados. O louco exigiu o cordão que Santo Antônio usava na cintura. O santo, com serenidade, retirou o cordão e o envolveu no homem, que foi imediatamente curado. Este milagre evidencia o poder de Santo Antônio sobre as enfermidades mentais e a sua capacidade de trazer paz e cura aos aflitos. Menino salvo pela fé. Enquanto o Santo Antônio pregava em Briba, uma mãe, apressada para assistir ao sermão, deixou seu filho pequeno sozinho em casa, com um caldeirão de água fervendo no fogo. Ao retornar, aterrorizada, viu que o menino havia caído no caldeirão. Desesperada, ela clamou por Santo Antônio. O santo, mesmo à distância, intercedeu, e o menino foi encontrado ileso, sem nenhuma queimadura. Este milagre demonstra a intercessão de Santo Antônio em situações de perigo iminente e seu poder de proteger os inocentes. 10. O coração do avaro. Um homem rico e avarento morreu, e sua família pediu a Santo Antônio que celebrasse seu funeral. Durante a homília, Santo Antônio, inspirado por Deus, declarou que o coração do avarento não seria encontrado em seu corpo, mas sim em seu cofre, junto ao seu dinheiro. Ao abrirem o corpo do falecido, constataram que o coração realmente não estava lá. Ao abrirem o cofre, encontraram o coração do avarento entre suas moedas de ouro. Este milagre é um poderoso alerta sobre os perigos da avareza e a importância de colocar o coração nas coisas celestão de Deus. 11. O milagre da pata curada. Um jovem, em um acesso de raiva, chutou sua mãe. Arrependido, confessou o pecado a Santo Antônio, que lhe disse: "O pé que chuta a mãe merece ser cortado." O jovem, levando as palavras ao pé da letra, cortou o próprio pé. Ao saber do ocorrido, Santo Antônio, comovido, foi até o jovem, e por suas orações, o pé foi milagrosamente recolocado e curado. Este milagre demonstra o poder de Santo Antônio para curar feridas físicas e espirituais, e a importância do arrependimento e da fé. 12. O milagre da língua incorrupta. 32 anos após a morte de Santo Antônio, seu túmulo foi aberto para a transladação de seus restos mortais. Para a surpresa de todos, seu corpo estava em decomposição, mas sua língua permaneceu incorrupta, fresca e rosada, como se estivesse viva. Este milagre é um testemunho da eloquência e do poder da pregação de Santo Antônio, que, mesmo após a morte, continuou a inspirar e converter corações. 13. O menino que falou. Uma mulher acusada injustamente de infidelidade teve seu filho recém-nascido questionado quanto à paternidade. Desesperada, ela levou a criança até Santo Antônio, que, em nome do Deias, pediu ao bebê que dissesse quem era seu pai. O recém-nascido, para espanto de todos, apontou para o verdadeiro pai, inocentando a mãe. Este milagre é um exemplo da justiça divina e da intercessão de Santo Antônio em defesa dos inocentes. 14. O milagre da mulher que caiu da escada. Uma mulher devota de Santo Antônio, ao subir uma escada, escorregou e caiu, sofrendo graves ferimentos. Emaiuador. Ela invocou o nome de Santo Antônio, Milagra Semen. Ela se levantou ilesa, sem nenhum arranhão. Este milagre demonstra a proteção de Santo Antônio sobre seus devotos em momentos de perigo. 15. O milagre do peixe que voltou à vida. Um homem, para testar a fé de Santo Antônio, jogou um peixe fresco no chão, dizendo que se o santo fosse realmente um homem de Deus, o peixe voltaria à vida. Santo Antônio, sem hesitar, fez o sinal da cruz sobre o peixe, que imediatamente começou a se debater e saltar, como se estivesse vivo novamente. Este milagre é um testemunho do poder de Santo Antônio sobre a vida e a morte, e da sua capacidade de operar prodígios em nome de Deus. 16. O milagre do copo quebrado. Durante uma refeição, um copo de vidro caiu da mesa e se quebrou em muitos pedaços. Uma mulher aflita pediu a Santo Antônio que o consertasse. O santo, com um sorriso, pegou os cacos e com uma oração o copo se recompôs, ficando intacto como antes. Este milagre demonstra o poder de Santo Antônio sobre a matéria e sua capacidade de restaurar o que está quebrado. 17. O milagre do pão. Em uma época de grande fome, Santo Antônio, comovido com a miséria do povo, pediu aos padeiros que doassem pão aos pobres. Um padeiro, descrente, recusou-se. No dia seguinte, todo o pão de sua padaria estava mofado e impróprio para o consumo. Arrependido, o padeiro procurou Santo Antônio, que orou por ele, milagrosamente. O pão voltou a ser fresco e comestível. Este milagre deu origem à tradição do pão de Santo Antônio, distribuído aos pobres em sua honra. 18. O milagre da visão do menino Jesus. Certa noite, enquanto Santo Antônio estava em oração profunda em seu quarto, o menino Jesus apareceu-lhe, abraçando-o e conversando com ele. Um homem, que passava pela janela,
testemunhou a cena e ficou maravilhado. Este milagre é um testemunho da profunda intimidade de Santo Antônio com Deus e da sua pureza de coração, que o tornava digno de tais visões celestiais. 19. O milagre do jovem afogado. Um jovem que havia se afogado em um rio foi encontrado sem vida. Seus pais, desesperados, levaram o corpo até Santo Antônio, implorando por um milagre. O santo, comovido, orou fervorosamente e o jovem, para a alegria de todos, voltou à vida. Este milagre demonstra o poder de Santo Antônio sobre a morte e sua compaixão pelos que sofrem. 20. O milagre da mulher cega. Uma mulher cega, que havia perdido a visão há muitos anos, ouviu falar dos milagres de Santo Antônio e viajou para encontrá-lo. Ao chegar, ela pediu ao santo que lhe devolvesse a visão. Santo Antônio, tocado pela fé da mulher, orou por ela e imediatamente seus olhos se abriram e ela pôde ver novamente. Este milagre é um testemunho do poder de Santo Antônio para curar as enfermidades físicas e restaurar a esperança. 21. O casamento da jovem. Uma jovem muito bonita, mas sem esperanças de encontrar um noivo, pediu ajuda a Santo Antônio. Ela adquiriu uma imagem do santo, abençoou-a e todos os dias a enfeitava com flores de seu jardim, orando com regularidade para que Santo Antônio lhe arranjasse um noivo. No entanto, muito tempo se passou e o noivo não apareceu. Certa vez, lamentando a ingratidão do santo, pegou a imagem e, no auge do desespero, atirou-a pela janela. Naquele momento, um jovem cavaleiro passava na rua e a imagem o acertou na cabeça. Ele apanhou a imagem intacta e subiu a escada para devolvê-la. Quando o jovem recebeu a formosa donzela, apaixonou-se por ela e algum tempo depois casaram-se. Naturalmente, por milagre do santo. Conclusão. Os milagres de Santo Antônio são um testemunho vivo da sua fé inabalável e do poder divino que operava através dele. Cada história, desde o controle sobre a natureza até a cura de enfermidades e a intercessão em situações desesperadoras, revela a compaixão de Deus e a capacidade de um homem de ser um instrumento de sua vontade. Santo Antônio continua a ser uma fonte de inspiração e esperança para milhões de fiéis em todo o mundo, provando que a fé, mesmo nos tempos mais desafiadores, pode mover montanhas e realizar o impossível. Que a vida e os milagres de Santo Antônio nos inspirem a buscar uma fé mais profunda e a confiar na providência divina em todos os momentos de nossas vidas.